Primeira edição do América Dividida, em que analisamos todos os desenvolvimentos da campanha presidencial norte-americana. Hoje de manhã com Bruno Cardoso Reis, historiador. Bruno, muito bom dia. Hoje começamos por Alan Listman, também conhecido como o Nostradamus das sondagens, e que desde 1984 tem acertado sempre na previsão do vencedor das eleições presidenciais norte-americanas, com uma exceção, a vitória de George W. Bush contra Al Gore em 2000, e desta vez, Bruno, ele já anunciou a sua aposta do vencedor das eleições de novembro. Bom dia Bruno, bom dia a todos. O Alan Listman é um historiador, digamos, quantitativista, portanto sempre foi dado um pouco a tentar quantificar ou prever ou formalizar, fazer uma análise mais formal, e realmente tem este modelo de análise das chamadas chaves para a Casa Branca, que ele desenvolveu, aliás, com um colega russo-soviético, digamos assim, a partir de 1984. E realmente tem feito uma previsão correta das eleições, com essa exceção de 2000, em que ele argumenta, aliás, que no fundo, à partida, se não tivesse havido aquele problema na Flórida, Al Gore teria realmente ganho. Eu diria aqui o problema deste sistema de previsão, que não depende de sondagens, portanto são questões como há ou não um candidato forte de um terceiro partido, por exemplo, ele neste caso diz não houve, e o próprio Robert Kennedy Jr. acabou por desistir. Será que o presidente está a procurar ser reeleito ou não? Neste caso isso deixou de ser o caso, portanto é uma desvantagem, seria a partir de uma desvantagem de acordo com este modelo pós-democratas, mas ainda assim ele diz que não é suficiente. Tem a ver com questões como, por exemplo, a economia está em recessão ou não, o partido o partido no fundo que está a procurar manter a Casa Branca venceu as eleições intercalares ou não, portanto também mais uma vez aí o Partido Democrático tem vantagem, mas portanto eu diria que aqui o problema com este modelo, como aliás com as sondagens, é que as eleições estão, digamos, cada vez mais próximas, ou seja, a diferença entre os candidatos é cada vez menor. Ainda por cima temos esta complicação adicional nas eleições americanas, que é, não basta ganhar o voto popular, ou pode-se até ganhar o voto popular e ainda assim perder as eleições. O que tem acontecido até com alguma frequência, nomeadamente quando os candidatos republicanos têm vencido. Sim, aconteceu apenas 5 vezes em toda a história das eleições norte-americanas, que já vão em quase 60 eleições presidenciais, mas aconteceu 2 vezes desde o início do século XXI, portanto aconteceu em 2000 e aconteceu em 2016. E portanto realmente temos essa questão que é sempre importante recordar, por exemplo, quando estamos a falar de sondagens, que é as sondagens que realmente contam são Estado a Estado e são sobretudo naqueles Estados que decidem as eleições, ou seja, aqueles que oscilam entre um partido e outro. E, portanto, acho que apesar de tudo é interessante termos aqui no fundo uma outra forma de olhar para o resultado da eleição, que não seja dependente das sondagens. Portanto, vamos ver se este modelo resiste melhor que as sondagens a eleições, digamos, tão renhidas, com resultados tão próximos. E pelo que percebemos, em termos de tendências das sondagens, esta mantém essa tendência realmente de ser uma eleição com uma diferença muito pequena entre os dois principais candidatos. Mas a aposta de Alan Listman para estas eleições é Kamala Harris. Exatamente. E ignora este modelo, ignora completamente as sondagens. Uma última do New York Times dá uma ligeira vantagem a Donald Trump, ainda que nos chamados swing states, os estados que podem vir a ser decisivos, Kamala Harris tenha uma ligeira vantagem também sobre Trump. Sim, o modelo ignora completamente as sondagens, portanto não depende das sondagens. Como eu dizia, um pouco essa é a sua vantagem. Como referiste, realmente ele dá como vencedor a Kamala Harris, essa é a sua previsão para este ano. Em termos das sondagens, realmente, se olharmos para as médias das sondagens, para aquelas, no fundo, para aqueles sites que fazem a média de múltiplas sondagens, a Kamala Harris continua com uma ligeira vantagem, dá volta de 3 pontos percentuais. O problema é que em muitas dessas sondagens isso corresponde à margem de erro,
E é verdade que esta última sondagem do New York Times dá uma inversão no fundo da tendência e, portanto, uma ligeira vantagem para Donald Trump. Parece haver alguma recuperação ligeira realmente de Trump. Não se percebe, para ser muito franco, também exatamente porquê, mas a verdade é que também nessa sondagem do New York Times eles assumem que realmente procuraram, no fundo, corrigir, ou seja, dar um pouco mais de peso ao voto dos eleitores que não têm, digamos, não têm uma educação superior, portanto, que são menos qualificados, vamos dizer assim. Percebeu-se que esse foi um dos grandes problemas, por exemplo, nas sondagens em 2016. Havia muitas sondagens que nem sequer tinham esse elemento como, digamos, como um fator a ter em conta, porque tradicionalmente isso não era muito relevante. Esses eleitores dividiam-se entre os dois partidos de forma mais ou menos, digamos, sem uma grande diferença favorável um ao outro, e com Donald Trump isso deixou de ser assim, ou seja, com este candidato muito mais populista, passou a haver um enorme diferencial em função da educação, não é? Os americanos com educação superior, mesmo os mais conservadores, muitas vezes acabam por votar contra Trump ou por se abster, e aqueles que não têm uma licenciatura, diríamos nós, mesmo em zonas onde tradicionalmente votavam democrata, por exemplo, zonas onde os sindicatos são muito fortes, como a tradição fabril, etc., acabaram, em muitos casos, por passar a votar republicano, por votar em Donald Trump. E Donald Trump, precisamente, Bruno, anunciou um reforço para a sua administração caso ganhe as eleições de novembro. Diz o antigo presidente que pretende criar uma comissão de eficiência do governo e que nomeará Elon Musk para chefiar essa comissão. Qual é o objetivo de Trump e que eleitorado será o alvo desta manobra? Quem é que Trump espera conquistar com este anúncio? Bem, a cultura política americana é muito diferente da europeia, ou pelo menos daquela em muitos países europeus, no sentido que valoriza muito os empresários, valoriza muito o empreendedorismo. Eu até acho que isso não é uma coisa má em si mesma, mas tem muito este culto também do self-made man, portanto o homem que se faz a si próprio, que constrói uma grande fortuna a partir do nada. Pulso. O Donald Trump está muito longe de corresponder exatamente a esse modelo, não é? Ele, no fundo, herdou a sua riqueza, mas procura, apesar de tudo, aparecer, digamos, como um self-made man, mas realmente, nesse aspecto, Elon Musk corresponde a esse modelo, um pouco também do sonho americano, e, portanto, acho que isso pode ser apelativo para algum eleitorado. Depois há muito no fundo, os tecnodeslumbrados, não é? Diria eu, ou seja, aqueles que acham que, no fundo, se alguém cria uma empresa tecnológica, isso quer dizer que está pronto para resolver todos os problemas do mundo. Eu incluiria aí o próprio Elon Musk e muitos destes tecnobarões. Sem desvalorizar aqui o mérito dessas pessoas, ser um bom empresário, ser bom a criar uma empresa tecnológica, não quer dizer automaticamente que seja um bom gestor público, que seja capaz de perceber a complexidade que é gerir um Estado, também a complexidade que é gerir um Estado em função de fatores que não têm apenas a ver com eficiência económica, tem a ver, por exemplo, com legislação, com princípios democráticos, etc. E, portanto, acho que isso levanta uma série de problemas, mas, mais uma vez, é muito apelativo e corresponde muito a este tipo de política populista, no fundo, apresentar uma solução simples para problemas muito complicados. A maior parte dos especialistas e dos economistas e dos especialistas em gestão pública e privada dizem é possível apontar problemas sérios também ao próprio Elon Musk, até na sua gestão privada, por exemplo, a tendência para despedir a torto e a direito, muitas vezes criando problemas depois à própria capacidade de resposta das empresas. Há quem diga que é isso que aconteceu, aliás, quando ele tomou conta do Twitter/X. E uma outra questão tem a ver com o facto de haver aqui uma promessa de que isto levaria a trilhões, a milhares de milhões de dólares de poupanças. Ora, a maior parte dos turistas dizem que não há milagres, realmente pode-se melhorar aqui algumas eficiências ou acabar com algumas ineficiências, mas se quisermos ganhos desse género, isso vai implicar cortes brutais naquilo que as agências federais, que o Estado faz, proporciona em termos de serviços públicos, e, portanto, isso teria também um custo muito significativo. Isto para não falar depois na possibilidade de conflitos de interesses, ou seja, aqui uma das missões seria desregular, reduzir, digamos, o peso de fiscalização do Estado. Ora, há muitas áreas, muitos setores económicos em que Elon Musk tem um investimento direto, tem um interesse direto, e, portanto, se ele ficar encarregado, no fundo, de supervisionar as agências que são suposto escrutiná-lo a ele, isso, obviamente, cria aqui um conflito de interesses bastante sério.
E fica assim feita a análise aos últimos desenvolvimentos na campanha presidencial norte-americana. Bruno Cardoso Reis, muito obrigado, um abraço e bom dia. Bom dia, obrigado.